Ok, vamos começar então a fazer alguns exemplos, exercícios sobre limites no infinito e assíntotas horizontais. Assíntotas horizontais. Então, eu vou começar com um exemplo bem simplesinho. O limite quando x vai para mais infinito de 1 sobre x elevado a r, onde r é um número racional e positivo. Então, r é da forma p sobre q, onde p e q são números inteiros e q, obviamente, é diferente de zero. Bom, se p e q são inteiros e r é igual a p sobre q é um número positivo, é porque ou p e q são ambos positivos, portanto são números naturais, ou p e q são ambos negativos. Bem, então o que está acontecendo aqui? Quando x vai para mais infinito, x fica muito grande, x elevado a r, desde que esteja definido, x elevado a r vai para mais infinito. Bem, desculpa, sempre vai para mais infinito. X elevado a r está sempre definido, sim. E, portanto, 1 sobre x elevado a r, quando x vai para mais infinito, é 1 sobre um número muito grande, e nos reportando aquela observação no início da aula, da primeira parte da aula, 1 sobre um número muito grande é um número muito pequeno, e, portanto, esse limite, não há dúvida, é zero. Agora sim, quando x vai para menos infinito, 1 sobre x elevado a r nem sempre está definido. Por exemplo, tá? Se você... Então, isso aqui, a observação é, nem sempre está definido. Então, por exemplo, se você pegar r igual a 1/2, você tem a raiz quadrada, e a raiz quadrada não está definida se x é negativo. Tá? Bom, então, se estiver definido, por exemplo, x elevado a 1/3, raiz cúbica de x, r igual a 1/3, não tem problema algum. Raiz cúbica de x está definido mesmo para x negativo. Então, desde que esteja definido, esse número daqui irá para infinito, né? E, tipicamente, menos infinito, e esse limite vai ser zero. Mas isso é desde que x elevado a r esteja definido para x negativo. Por exemplo, se o r é igual a 4, 1 sobre x elevado a quarta está definido mesmo para x negativo, sem problema algum, e aí isso aqui vai para mais infinito. Então, esse x elevado a r, quando x fica muito grande negativo, se ele está definido, ele pode ir para mais infinito ou ele pode ir para menos infinito. Mas a gente já aprendeu que 1 sobre um número grande, independentemente do sinal, é um número muito pequeno. Então, esse limite aqui é zero. O segundo exemplo já não é mais tão camarada. O segundo exemplo, eu vou olhar para o limite quando x vai para mais infinito, de x² mais 1, dividido por x² menos x. Então, vamos começar tentando analisar o que está acontecendo com o numerador e denominador. Quando o x vai para mais infinito, quando o x fica muito grande e positivo, o x² tende para mais infinito também, porque você leva um número muito grande ao quadrado, você multiplica por ele mesmo, é um número maior ainda. Agora, x² menos x, quando x vai para mais infinito, x², como a gente já viu, vai para mais infinito, x está indo para mais infinito, e, portanto, essa diferença a gente não sabe para onde vai. Que é mais infinito menos infinito, é uma indeterminação. Eu posso ter 100.000 menos 10.000, isso aqui é 90.000, que ainda é um número muito grande, mas você pode ter aqui 10.000 menos um número
maior ainda, tá? Menos, sei lá eu, 100 mil, isso é menos 90 mil. Tá? Então, você não sabe, você pode ter 100 mil menos 100 mil, que é zero. Quer dizer, a gente não sabe infinito menos infinito, a gente não sabe para onde vai. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar identificar qual que é o infinito mais forte que vai mandar nisso. A gente tem que usar a álgebra, né? Então, a gente observa que x² menos x é x vezes x menos 1. Tá? Então, quando x vai para mais infinito, x menos 1 também vai para mais infinito, porque esse menos 1 você subtrai de um número enorme positivo, não faz diferença, ele é irrisório, ele não é notável. E você multiplica um número muito grande positivo por um número muito grande positivo, o resultado é um número grande positivo. Então, essa diferença a gente acabou de identificar que essa diferença aqui, neste caso, é mais infinito. Tá? Neste caso. Portanto, esse limite aqui é o limite, quando x vai para mais infinito, de agora. Agora que eu identifiquei que ambos os limites, no numerador e denominador, são mais infinito, agora eu vou analisar qual é o infinito mais forte, quem é que chega primeiro em infinito. E para isso, eu vou fatorar, eu vou colocar em evidência o infinito mais forte que tem no numerador e no denominador. Então, eu vou escrever x² mais 1 como x² vezes 1 mais 1 sobre x². E eu vou escrever x² menos x, não como x vezes x menos 1, mas como x² vezes 1 menos 1 sobre x. Agora, cancelo esse x² do numerador com o x² do denominador e descubro, então, que isso daqui é a mesma coisa que o limite, tcharam, tcharam, é a mesma coisa que o limite de 1 mais 1 sobre x² dividido por 1 menos 1 sobre x, quando x tende para mais infinito. Para efeitos de continuidade, vejam o que eu fiz aqui. Então, está aqui o que eu tinha escrito. Limite de x tendendo a mais infinito dava, você fatorava o x² no numerador e no denominador, cancelava e você ganha, então, o limite de 1 mais 1 sobre x² dividido por 1 menos 1 sobre x, quando x vai para mais infinito. E isso aqui é o quê? Esse 1 sobre x² aqui, esse cara tende a zero quando x tende para mais infinito, porque fica 1 sobre um número enorme, que é um número pequenininho. Da mesma maneira, 1 sobre x também tende a zero quando x vai para mais infinito. Então, esse quociente tende para 1. Tá? Vamos analisar o que acontece com o limite agora em menos infinito. Vamos ver se faz alguma diferença. Eu tenho x² mais 1 no numerador, x² menos x no denominador. Agora, o meu numerador continua indo para infinito, tá? Ainda vai para mais infinito, mas o meu denominador também vai para mais infinito, não tem mais dúvida, porque o x² vai para mais infinito e menos x vai para mais infinito. Então, o denominador inteiro está indo para mais infinito. Então, esse limite é igual ao limite quando x tende a menos infinito, refazendo a conta que a gente fez antes, da fração 1 mais 1 sobre x² dividido por 1 menos 1 sobre x. Como antes, 1 sobre x² tende a zero, menos 1 sobre x tende a zero, esse limite aqui tende a 1. Se a gente fosse desenhar o gráfico, a gente concluiria que
o gráfico de y igual a x² mais 1 sobre x² menos x tem uma assíntota, uma reta assíntota horizontal em mais infinito e em menos infinito, que é a reta y constante igual a 1. Vejamos mais um exemplo ainda mais interessante. Calculemos o limite quando x tende a menos infinito da raiz de 49x² menos 6x mais 12 dividido por 7x mais 1. Ok. Então, quando x vai para menos infinito, 49x² vai para mais infinito. X é muito grande positivo, 49x² é maior ainda. Menos 6x também vai para mais infinito. E 12 é constante, não afeta aqui. Isso aqui ainda é um número enorme e positivo. Então, extraindo a raiz quadrada, meu numerador ainda vai para mais infinito. E o meu denominador tem esse mais 1 aqui, que é irrisório. 7x mais 1 vai para menos infinito. Você pode pensar isso assim. Vamos dizer que o x seja menos 90.000. Então, 7 vezes menos 90.000, menos 630.000, com mais 1 ficou menos 629.000. Desculpa, menos 600.029.999. É isso que eu queria dizer. Ainda é um número imenso. Tá? Ok. Então, como é que você faz para calcular esse limite? Nós vamos usar a mesma ideia, vamos tentar fatorar o limite mais forte que aparece no numerador e comparar com o limite mais forte que aparece no denominador. O infinito mais forte do numerador e o infinito mais forte do denominador. E comparar significa, de fato, comparar as potências e ver o que cancela, se cancela alguma, se sobra alguma, etc. Então, isso aqui é feito assim. Limite, quando x vai para menos infinito, eu vou colocar o x² em evidência no numerador, dentro da raiz. Então, é x² que multiplica 49, menos 6 sobre x, mais 12 sobre x². Tudo isso dentro da raiz, dividido por 7x. Perdão. X que multiplica 1/7. Ai, meu Deus, tá mal isso. X que multiplica 7 mais 1 sobre x. É isso. Tá? Isso aqui deu 7x mais 1. Ok. Vamos ver por uma questão de continuidade o que eu tenho que fazer aqui. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é analisar o que acontece com esse radicando, para começo de conversa, quando o x é muito grande. Então, para isso, eu vou observar que a raiz de x2 multiplica 49 menos 6 sobre x mais 12 sobre x². A raiz quadrada disso é o produto das raízes. Então, isso aqui é a raiz de x² vezes raiz de 49 menos 6 sobre x mais 12
sobre x quadrado. Ok? Bom, acontece que agora eu vou lembrar vocês que a gente convenciona que a raiz de A, se você tem o número A raiz de A é a raiz positiva. Bem, o que isso quer dizer? Lembra que um número é a raiz quadrada de alguém, significa que B ao quadrado é o radicando. Então, a definição da raiz quadrada é um número, a princípio, é um número que elevado ao quadrado dá o radicando. Então, a raiz de A ao quadrado é igual a A. Só que, se você fosse resolver a equação z ao quadrado igual a A, você ganharia z é igual a mais ou menos raiz de A. Então, mais raiz de A, que é a raiz positiva, é o que a gente escreve simplesmente como raiz de A. Se eu quero a raiz negativa, eu escrevo menos raiz de A. Muita gente pergunta assim, ah, professora, não seria mais ou menos x? Tá? Não, porque a raiz de um número é um objeto bem definido. Só tem uma interpretação possível. Bem, mas em particular, tá? Se você tiver x maior que zero, então a raiz de x quadrado de fato é x. Tá? Agora, se o x for negativo, então a raiz de x quadrado não pode ser igual a x, porque o x é negativo. Como tem que ser a raiz positiva, é menos x. Ah, prof, então quer dizer que era mais ou menos x. Não, depende. Se o x é positivo, é x. Se o x é negativo, é menos x. Não é que independentemente do sinal de x, a raiz de x quadrado seja mais ou menos x. Não é isso. Tá? Em outras palavras, a raiz de x quadrado é o módulo de x, é o valor absoluto de x. É o número que, se ele é positivo, é ele mesmo, se ele é negativo, é menos ele mesmo. Uma outra maneira de definir o módulo é a distância do x até a origem, que não tem um sinal, ou que, se você quiser, tem um sinal positivo. Bem, então, voltando aqui para o nosso limite, esse limite deu o quê, então? A hora que eu puxo essa raiz de x quadrado para fora, esse limite virou raiz de x quadrado, que é menos x, porque x tende para menos infinito. X é negativo, os x que nos interessam são negativos, vezes raiz de 49 menos 6 sobre x, mais 12 sobre x quadrado, dividido por x vezes 7 mais 1 sobre x. Okay? Agora eu cancelo o x do numerador com o x do denominador e ganho. Isso então é o limite quando o x vai para menos infinito de 7 mais 1 sobre x, raiz de 49, menos raiz de 49, menos 6 sobre x, mais 12 sobre x quadrado. Agora, x está ficando enorme e negativo, menos 6 sobre x está ficando perto de zero, 12 sobre x quadrado está ficando perto de zero, 1 sobre x está ficando perto de zero, então
esse limite aqui, o numerador está ficando perto de menos raiz de 49 e o denominador está ficando perto de 7. Raiz de 49 não é mais ou menos 7, é exatamente 7. Então, isso aqui é menos 7 sobre 7, que é menos 1. Conclusão, o limite, quando x tende para menos infinito, deu menos 1. Se eu for calcular agora o limite em mais infinito do mesmo quociente, o que vai mudar? Esse limite aqui vai ser igual ao limite quando x vai para mais infinito. Só que agora, quando eu for colocar o x² em evidência e extrair a raiz de x², no lugar de ser menos x, agora vai ser mais x, porque eu estou tomando o limite em mais infinito. Então, os x's que interessam são os x's positivos. Positivos e grandes. Então, esse limite é raiz mais a raiz de 49 menos 6 sobre x mais 12 sobre x² sobre 7 mais 1 sobre x. Esse limite aqui, então, é igual a mais 1. Então, em menos infinito, o limite é menos 1, em mais infinito, o limite é mais 1. Ou seja, o gráfico desta função tem duas assíntotas horizontais. Em mais infinito é a assíntota 1, y igual a 1, e em menos infinito é a reta y igual a menos 1. Esse aqui foi o exemplo. Qual? 3. Esse aqui foi o exemplo 3. Então, vamos para o exemplo 4. 4. Digamos que eu queira calcular o limite em mais infinito de raiz de x² menos x² mais x mais 17 dividido por 3x² menos 8. Esse limite é igual a... Primeiro, para onde vai quem e o quê? x² menos x³ mais x mais 17, quando x fica enorme, o x enorme positivo, o x² fica muito maior do que todos esses caras daqui. Então, o limite em cima no numerador é mais infinito, e o limite no denominador claramente também é mais infinito. Tá? Vamos tentar fatorar os infinitos e cancelar e comparar os infinitos. Então, eu tenho raiz de x² vezes 1 menos x² seria x³ sobre x². Isso aqui é 1 sobre x. Porque x² vezes menos 1 sobre x dá menos x². Agora, para ganhar x aqui, eu preciso dividir por 1 sobre x². Mais, agora, 17 sobre x². Dividido por x² vezes 3 menos 8 sobre x². Quando eu for fatorar, quando eu for separar essa raiz desse produto no produto de raízes, o que vai acontecer? A raiz de x² é x², que já é sempre positivo ou zero. Então, eu ganho x² raiz de 1 menos 1 sobre x, mais 1 sobre x² mais 17
sobre x à quarta, dividido por x quadrado, 3 menos 8 sobre x quadrado. Cancela este com este e a gente analisa. Então, isso aqui deu limite, quando x vai para mais infinito, da raiz de 1 menos 1 sobre x, mais 1 sobre x ao cubo, mais 17 sobre x à quarta, tudo isso sobre 3 menos 8 sobre x quadrado. 1 sobre x, ou menos 1 sobre x, tanto faz, tende a zero. 1 sobre x ao cubo tende a zero. 17 sobre x à quarta tende a zero. Menos 8 sobre x quadrado tende a zero. São todos casos de números 1 ou constante dividido por números muito grandes. Esses números todos são muito pequenininhos, muito próximos de zero, independente de sinal, do sinal da coisa grande. Então, esse limite convergiu para a raiz de 1 dividido por 3, que é 1/3. O que eu quero que vocês observem agora é o seguinte, olha só. O que acontece se ao invés de ir para mais infinito, eu fosse para menos infinito? Faria alguma diferença? E a resposta é não. Por quê? Porque primeiro eu consigo, do mesmo jeito, eu consigo fatorar o x à quarta, vou colocar ali em evidência, e a hora que eu extraio a raiz de x à quarta, eu continuo ganhando x quadrado. Eu não ganho menos x quadrado, porque a raiz de x à quarta é a raiz positiva. E x quadrado é sempre positivo. Tá? Então, continua tendo x quadrado, e no denominador x quadrado, que eu cancelo, e aí tudo isso fica igual. Então, o limite em menos infinito também é 1/3. Tá? Vamos olhar para um limite bem diferente agora. Calcular um limite bem diferente. 5. Limite, quando x vai para mais infinito, de 2x menos raiz de 4x² mais 6x menos 109. Bom, 2x, quando x vai para mais infinito, 2x vai para mais infinito. 4x² mais 6x menos 109, apesar de que esse 109 é um número grande, um sinal negativo, quando x é suficientemente grande, tá, isso aqui é assim, nada perto do x² e do 6x. Por exemplo, se você pegar x igual a 1000, tá, x² já é 1 milhão, e o 109 não leva a menor chance para atrapalhar coisa nenhuma. Quando você extrai a raiz quadrada de um número enorme, ainda é um número enorme. E aí o que eu disse para vocês antes é que mais infinito menos mais infinito é uma indeterminação. Que tem que ser eliminada do mesmo jeito que a gente elimina indeterminação do tipo 0 sobre 0. Eu expliquei, desculpa, isso aqui é menos mais infinito, perdão. Mais infinito menos mais infinito é indeterminado. Né? E para vocês entenderem por quê, basta vocês pensarem em x² menos x, que é x vezes x menos 1, ou x menos x², ou x menos x. Tudo isso, quando x vai para mais infinito, todos esses são casos do tipo infinito menos infinito e que têm limites diferentes. Por isso que é indeterminado. Bem, como é que a gente elimina a indeterminação desse tipo de diferença?
Uma maneira padrão de fazer isso é a gente multiplicar pelo conjugado e comparar. Sempre que você tem o quociente, é muito mais fácil de comparar as coisas. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado que significa multiplicar por 2x mais raiz de 4x² mais 6x menos 109. É o termo que, quando eu multiplico por esse termo aqui, some a raiz quadrada, porque eu elevo esse ao quadrado menos a raiz quadrada ao quadrado. Só que se eu multiplico esse meu limite, essa minha função, por esse conjugado, para não alterar a função, eu tenho que dividir pela mesma coisa, para que, de fato, eu esteja multiplicando pelo número 1. Muito bem. Quanto é que dá isso? Isso aqui dá o limite, quando x vai para mais infinito, de quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, porque isso aqui é primeiro menos segundo vezes primeiro mais segundo. Quadrado de 2x é 4x², menos quadrado da raiz quadrada é o radicando. Agora dividido pelo conjugado que eu botei aqui no denominador também. E fui obrigada a botar no denominador para não alterar o resultado. Okay? Agora eu tenho 4x² menos 4x², isso aqui é zero, né? Então esse cara foi embora, tá? Então o resultado deu limite, quando x vai para mais infinito, de menos 6x, lembra que o menos estava do lado de fora do parênteses, né? Mais 109 dividido por 2x mais raiz de 4x² mais 6x menos 109. E agora isso aqui está num caso que a gente já fez antes, a gente já sabe fazer antes. De antes, isso aqui é o limite, eu vou colocar em evidência uma hora infinita em cima, uma hora infinita embaixo, notando que agora o meu numerador tende para menos infinito, porque tem esse menos 6x, o meu denominador tende ainda para mais infinito aqui e mais infinito aqui. Então, isso aqui fica x vezes menos 6 mais 109 sobre x, dividido por x vezes 2 mais... Aqui, lembra que eu posso sempre escrever a raiz de 4x² mais 6x menos 109, eu posso reescrever isso daqui como a raiz de 4x², que multiplica 1 mais 6 sobre 4x menos 109 sobre 4x². E quando eu extraio a raiz quadrada desse produto, fica a raiz quadrada aqui desse 4x², que é 2x. Então, tudo isso vai ficar 2. Eu podia ter colocado 2x em evidência, mas paciência. Eu coloquei o 2 aqui, não tem problema. 2 vezes raiz de 1. 6 sobre 4x é a mesma coisa que 3 sobre 2x, menos 109 sobre 4x². Tudo isso aqui no denominador. Bem, agora está mais fácil da gente fazer a análise. Primeiro porque esse x vai embora com esse x. 109 sobre x vai para zero. Tá? 3 sobre 2x vai para zero. 109 sobre 4x² vai para zero. E, portanto, no limite, o que você ganha? O numerador tende para menos 6,
o denominador tende para 2 mais, a raiz aqui tende para 1, então 2 mais 2, 4. Menos 3 meios. Então, esse limite, nós ganhamos, esse limite é 3 meios. Agora, vamos dizer que eu queira me perguntar o que acontece se eu tomo o limite em menos infinito. O que é que muda? Vamos ver o que muda se eu tomar o limite em menos infinito. Olha só. Primeiro, quando x tende para menos infinito, é fácil de ver. Se 2x tende para menos infinito. 4x² mais 6x menos 9 ainda tende para mais infinito. Por quê? Porque isso daqui é uma função quadrática com o coeficiente do termo quadrático positivo. Se você for olhar para o gráfico dessa função de y igual a 4x2 mais 6x menos 109, você vai ver que é um gráfico com a concavidade é para cima. Tá? É um U, né, para cima. Tá? Então, o que tem dentro do radical vai para mais infinito, quando x fica enorme, e menos enorme negativo também. Com menos raiz daqui, isso aqui vai para menos mais infinito, que é menos infinito. Então, você tem menos infinito. Esse limite aqui em menos infinito é menos infinito. Interessante, né? Essa diferença, quando x vai para mais infinito, é constante. É uma constante. E em menos infinito vai para menos infinito. Você pode enxergar isso também olhando para essa sequência de passos. Você simplesmente multiplica no numerador e denominador por esse conjugado. Isso aqui não tem nenhuma razão para você não poder fazer isso. Faz essas contas todas, puxa o x para fora. O seu 4x², quando você extrai a raiz, agora esse mais 2x vai virar menos 2x. E agora o que aconteceu? O seu numerador é menos 6, vai para menos 6. O seu denominador vai para 2 menos 2 vezes 1, ou seja, 2 menos 2, que é 0. O denominador, então, vai para 2 menos 2 quando x vai para menos infinito. Tá? Bem, mas acontece... Então, o que acontece com o limite? Você tem um número finito no numerador, no limite, e um denominador que está ficando cada vez menor, cada vez mais pequenininho, mais próximo de 0. Bom, número dividido por um número pequenininho é um número muito grande. Então, esse número vai ser muito grande. Para a gente saber o sinal desse número, eu preciso saber o sinal desse denominador. Agora, veja o seguinte, quando x vai para menos infinito, aqui agora eu estou olhando para o caso x indo para menos infinito. Em vermelho aqui é x para menos infinito. 3 sobre 2x ainda vai para 0, 109 sobre 4x² ainda vai para 0, só que agora 3 sobre 2x vai ser um número negativo, menos 109 sobre 4x², você tem também um número negativo. Então, o que tem dentro do radical é 1, menos um número negativo, menos um número negativo. Esses dois números negativos são pequenininhos e próximos de 0. Então, o que tem dentro do radical vai ser menor do que 1. Porque você pega 1 e subtrai alguma coisa, você tem um número menor do que 1. Então, o que tem dentro do radical é um número menor do que 1. Portanto, 2 vezes isso é um número menor do que 2. E você tem 2 menos um número que é menor que 2, é um número positivo. E, portanto, esse 0 é um 0 pela direita. O denominador, quando x vai para menos infinito, ele tende a 0 pela direita. Tá? Ok. Então, você tem 0 pela direita e você tem menos 6 no numerador. Então, isso aqui é menos 6 vezes o limite de 1 sobre alguma coisa pequenininha e positiva. Menos 6 vezes mais infinito, menos infinito. Ok? Muito bem.
próximo exemplo é o exemplo 6. Eu preparei 9 exemplos. Preparei não, selecionei 9 exemplos para vocês. Limite quando x tende a menos infinito de raiz de x² mais x mais 1 mais x. A ideia aqui é a mesma. X tende a menos infinito. Essa raiz quadrada tende para mais infinito. Menos infinito, você tem outro tipo de indeterminação. Mais infinito, menos infinito é indeterminado. Bem, então, vamos fazer aquele mesmo truque de multiplicar e dividir pelo conjugado. Raiz de x2 mais x mais 1 mais x, que multiplica raiz de x2 mais x mais 1 menos x, sobre raiz de x2 mais x mais 1 menos x. Tá? Ganhamos no numerador, a gente ganha o quadrado da raiz quadrada menos o quadrado de x, sobre raiz de x2 mais x mais 1 menos x. Cancelando, x² menos x² é zero. Então, eu tenho x mais 1 no numerador e essa raiz no denominador. Então, você ficou com limite quando x tende a menos infinito. X mais 1 eu vou escrever como x vezes 1 mais 1 sobre x. E o denominador eu vou botar x² em evidência. Raiz de x² a gente já sabe que é igual a menos x vezes 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x² menos x. Tá? Aqui, o que eu fiz foi, eu peguei x², botei em evidência, fiquei com x² vezes 1 mais x² vezes 1 sobre x para ganhar x, mais x² vezes 1 sobre x² para ganhar 1, e aí extrair a raiz do x², que é igual a menos x. Então, cancela esse x com esse x, fiquei com menos 1. Aliás, desculpa, com esse x e com esse, eu esqueci um pedaço aqui, peraí. Isso aqui é limite quando x... Hoje eu estou me enrolando bastante. X tende a menos infinito de menos x vezes 1 mais 1 sobre x sobre menos x vezes raiz de 1, que é mais x. 1 sobre x mais 1 sobre x². Mais 1. Porque era menos x vezes isso, menos x. Então, é menos x vezes essa raiz quadrada, mais 1. Tá? E em cima, no numerador, eu tenho só x vezes 1 mais 1 sobre x. Agora sim, cancela o x do numerador com o x do denominador, e você ficou com um limite, quando x tende para menos infinito, de 1 mais 1 sobre x, dividido por menos raiz de 1 mais 1 sobre x, mais 1 sobre x², mais 1. Quanto é que dá esse limite? O meu numerador tende para 1, porque 1 sobre x tende para 0. O meu denominador tende para... Esse 1 sobre x tende para 0. Esse 1 sobre x² tende para 0. O meu denominador tende para menos 1 mais 1, menos 2. Então, esse limite é menos 1 meio. Ok? Esse limite é menos 1 meio. 7. Exemplo 7.
limite quando x tende a menos infinito de x à quarta mais x à quinta. Bem, só isso. Observe que x à quarta tende para mais infinito. X à quinta, como é uma potência ímpar de x, se x é negativo, x à quinta é negativo. Então, isso aqui tende para menos infinito. Então, essa diferença é indeterminada. Como é que eu lido com isso? Eu já fiz esse tipo de conta antes. O que eu vou fazer? Eu vou botar x à quarta em evidência. E agora está claro o que acontece. Por quê? X à quarta tende para mais infinito. 1 mais x à quinta, quando x é muito grande e negativo, 1 mais x é muito grande e negativo também. Esse 1 fica irrisório perto do x. Vamos pensar assim, x é menos 2 bilhões. Então, menos 2 bilhões mais 1 ainda é menos 1.999.999. Ainda é um número grande pra caramba e negativo. Um número muito grande positivo vezes um número muito grande negativo é um número muito grande e negativo. Bom? 8. Aqui tem um diferente. Limite quando x tende para mais infinito do arco tangente de x quadrado menos x à quarta. Quando x vai para mais infinito. Então, aqui nós estamos na presença de uma função composta. Tá? Eu tenho o polinômio x quadrado menos x à quarta, e eu estou compondo o arco tangente com esse polinômio. Tá? Vamos lembrar como é que é o arco tangente? O arco tangente é uma função que quando x vai para infinito, mais ou menos infinito, tá? Em mais infinito, o arco tangente tende para π sobre 2. Em menos infinito, tende a menos π sobre 2. Por quê? O arco tangente é a função inversa da função tangente. Certo? Quando eu estou chegando perto de x igual a π sobre 2, que é o ângulo de 90 graus, tá? Isso aqui é x, aqui. Não, isso aqui na verdade é minha bola trigonométrica, mas eu estou olhando aqui para os valores de x. Tangente de x, o que é? É seno de x sobre cosseno de x. Certo? O arco tangente só está definido, arco tangente de z só está definido para z's entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Desculpa. Não é isso. Só dá Perdão. É um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2. O ponto é que a gente restringe a função tangente para olhar para x entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Isso que eu quero dizer. Tá? Então, o que acontece com a tangente de x? Tá? Quando x tende a π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2. O seno tende para 1 e o cosseno, que é o tamanho do meu cateto adjacente, o cosseno tende para 0. Tá? Só que ele tende a 0 positivamente, porque x está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então,
A tangente de x tende para mais infinito quando x tende para π sobre 2 pela direita. Desculpa, pela direita não, ai meu santo. Pela esquerda, por valores menores do que π sobre 2. Por outro lado, quando eu tendo para menos π sobre 2 por valores maiores do que menos π sobre 2, o que acontece com a tangente quando x tende para menos π sobre 2 por valores maiores do que π sobre 2? Começa de 0 e vai crescendo decrescendo até menos π sobre 2. Tá? A tangente tende para menos infinito, porque agora o seno é menos 1, o seno tende para menos 1 e o cosseno ainda tende a 0 positivamente. Então, o arco tangente, que é a função inversa, tá? Tende para menos π sobre 2 em menos infinito e π sobre 2 em mais infinito. Bem, o que acontece quando você compõe com x² menos x à quarta? Eu preciso saber o que está acontecendo com x² menos x à quarta quando x vai para mais infinito. E aí eu observo que x² menos x à quarta é x² vezes 1 menos x². Quando x vai para mais infinito, x² vai para mais infinito e 1 menos x² vai para menos infinito. Então, esse produto vai para menos infinito. Portanto, esse meu ponto de avaliação aqui do arco tangente está indo para menos infinito e o limite, então, é menos π sobre 2. Eu estou andando no arco tangente, nessa direção, o arco tangente vai para menos π sobre 2. Ok? Último exemplo da aula de hoje é um exemplo justamente em que você não cancela numerador com denominador, a conta é relativamente fácil. Limite, quando x tende para menos infinito, x² menos 3x sobre x² menos 6x mais 2. Vamos colocar em evidência os infinitos mais fortes no numerador e no denominador. No numerador, o infinito mais forte que acontece é o x². Tá? Então, você fatora o x² e ganha 1 menos 3 sobre x². Para que esse produto aqui dê x² menos 3x. No denominador, o infinito mais forte é o do x². Então, eu fatoro o x² e ganho 1 menos 6 sobre x mais 2 sobre x². Agora, quando eu cancelar o x² com o x², sobra x no numerador. Porque x² é x vezes x². Então, eu cancelo o x², ainda sobra x. E agora, o que acontece? Este meu numerador, 1 menos 3 sobre x², tende para 1. Tende para o número 1. Aqui embaixo você tem também denominador tendendo para o número 1. Tá? Também tendendo para o número 1. Então, você tem numerador tendendo para 1, denominador tendendo para 1, mas esse 1 é 1 vezes x. Resultado, esse produto aqui tende para menos infinito, porque x vai para infinito por valores negativos. Então, esse resultado é menos infinito. Tá? Isso termina pontualmente. Hoje eu realmente acertei na mosca. 15h00, tá? A aula